Boa noite, pessoal. Boa noite para mim, pelo menos. Vou gravar um vídeo aqui sobre espelhos, espelhos planos e espelhos esféricos. No final desse vídeo, eu vou fazer um exemplo de como resolver exercícios com espelhos. Espero que vocês gostem da aula. Na semana que vem, nós vamos fazer uma videoconferência para resolver um ou dois exercícios que eu vou colocar já no Moodle para vocês darem uma olhada. Alguns exercícios sobre espelhos, sobre imagem, formação de imagem em espelhos. E também vou colocar no Moodle o texto de apoio para vocês e esses slides que eu vou passar agora. Então, nesses slides, a gente vai discutir um pouco como acontece a formação de imagem em espelhos, né? E como são essas imagens formadas, onde elas vão estar, como vão estar. E vocês talvez não acreditem muito, mas é bem do jeito que acontece, tá? É muito louco. Daí, na semana que vem, quando a gente fizer a videoconferência, eu vou tentar mostrar para vocês essa formação de imagem com lasers e tal. Tomara que funcione bem. Já até separei meu quadrinho branco aqui para ajudar nessa apresentação. Então, a gente tem aqui aula sobre espelhos e ótica geométrica. Por que ótica geométrica? Porque espelhos, basicamente, é baseado na mecânica newtoniana. Foi Newton um dos primeiros a definir como era a formação de imagem de espelhos, e é basicamente uma aplicação de geometria, assim, porque, como a gente vai ver agora, alguns conceitos sobre os espelhos, sobre luz, né, para a gente ter imagem de espelhos, ele leva em conta o fato da luz se propagar em linha reta. Então, quando ela bate num espelho, ela reflete, a reflexão é o principal fenômeno que a gente vai estudar agora. Ela bate no espelho, reflete, volta com um determinado ângulo, e a partir disso tu tem a formação da imagem do espelho, a imagem gerada no espelho. Então a gente tem alguns casos assim basicamente a gente vai ter trigonometria para estudar aqui e a parte teórica vamos apresentar de início, que seria por que acontece essa formação de espelhos e por que acontece como acontece essa formação das imagens nos espelhos e por que ela acontece também é válido, né? Princípios da geometria, da ótica geométrica. E geométrica, como eu falei, porque ela está muito ligada a triângulos, porque a gente vai basicamente fazer um estudo de trigonometria aqui da luz se propagando em linha reta e refletindo. Então, um dos primeiros princípios para funcionamento dos espelhos é que a luz se propaga em linha reta. Então, em meios de propagação homogêneo, que seria tu não mudar de meio de propagação, que daí tu vai ter refração, tá? Não é o caso. Quando a gente está sempre com a luz se propagando no mesmo meio, tipo, sempre no ar, que é o nosso caso, né? Para a gente se olhar no espelho, a gente até pode estar embaixo d'água, mas é ruim, né? Aí tu não consegue respirar. Princípio da reversibilidade, a trajetória dos raios, ele não depende do sentido de propagação, isso quer dizer que tanto faz se da onde ele está vindo, não faz diferença. No nosso caso, normalmente ele vem do Sol, mas se for uma lanterna e tal, para o espelho, tanto faz se ele está vindo da lâmpada ou se ele está sendo refletido no teu rosto. Então, da onde está vindo a luz não importa. Se é a luz refletida do teu rosto ou é a luz da lâmpada, tá? Então, para o espelho, não importa. A trajetória do raio luminoso não depende disso. Porque ela vai bater no espelho e vai vir para o teu rosto, ela vai bater no espelho e vai ir para a lâmpada com a mesma trajetória, tá? Então, não depende de onde ela está vindo, é isso que quer dizer. Princípio de independência dos raios de luz, isso quer dizer que se tu tivesse dois lasers tu tiver um laser acionado, dois lasers acionados, eles não vão, as imagens dos lasers não vão elas vão se cruzar, mas elas vão continuar em linha reta por conta, sozinhas, assim, elas não vão se misturar e, tipo, depois que elas se cruzarem, elas continuam de boa. Não vão se limitar naquele cruzamento, não vão se destruir naquele cruzamento. Que é basicamente o que está acontecendo aqui. Isso é uma imagem que a gente vê. E a parte louca é que a gente que acredita que a Terra é plana usa esse tipo de imagem
para dizer que a Terra é plana, porque os raios de luz aqui do Sol, eles estão em linha reta. Eles só estão em linha reta porque o Sol está muito longe, tá? Então, ele parece em linha reta. Mas a gente pode pensar também nos faróis dos carros. Quando tu vê no chão, ele faz assim, ele se propaga como se fosse um semicírculo, a luz. Mas conforme tu te afasta do carro, tu vai vendo só a linha reta dos faróis. Tu vê só as duas luzes, assim, as linhas retas dos faróis. E a moral é que eles até podem se cruzar, mas eles continuam andando naquela linha reta. Então, eles têm independência, né, dos raios. Existe uma independência de cada raio de luz. Aqui é outra que dá para ver também, ó. Aqui tem um raio de luz, aqui tem um raio de luz, e eles são independentes um do outro. Eles, tipo, se propagam, eles andam independentes um do outro. Então, por que que o fenômeno de reflexão é o mais importante? Porque para um espelho funcionar, ele precisa refletir luz. Essa é a moral de um espelho. Então, como está descrito aqui, provavelmente a característica mais importante da luz é a reflexão da luz para um espelho, né? Porque ela ilumina a luz, a reflexão em si, ela ilumina os corpos. E a gente já discutiu isso nas outras aulas, é por isso que a gente consegue ver, tipo, minha cara aqui, ó. Por isso que a gente consegue ver essas rugas e tal, porque aqui a gente tem diferentes reflexões, diferentes ângulos de reflexão, por isso que a gente consegue ver as deformações nas superfícies e tal, porque a luz reflete de uma forma diferente naquela superfície. Além de outra coisa muito importante, né? A reflexão da luz que dá cor para as coisas. Então, tipo, se a gente receber a luz branca, a gente vai refletir a cor que biologicamente a gente tem. Por exemplo, se a gente, meu cabelo aqui é preto, porque preto não, ele é castanho escuro. Meu cabelo aqui é castanho escuro porque ele está refletindo a cor castanha escura e absorvendo todas as outras. A grama é verde porque ela reflete a luz verde e absorve todas as outras. Violetas são azuis porque elas refletem a luz azul e absorvem todos os outros tipos de luz para se alimentar, né? Porque planta faz fotossíntese. Então, os dois enunciados principais da reflexão da luz é que o raio incidente e o raio refletido estão no mesmo plano, que está diretamente ligado ao que está escrito aqui, ó, propagação retilínea, ela tem que se propagar em um meio homogêneo, quer dizer que ela não pode passar de um meio para outro, não pode ter refração, então, por isso que o raio incidente e refletido estão no mesmo plano, né, porque, tipo, eles têm que estar no mesmo meio de propagação. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, o ângulo que a luz vem e bate é o mesmo que ela sai. Como está apresentado nessa linda imagem. A gente tem aqui o raio incidente, por isso tem um izinho aqui, e o raio refletido, R de refletido. Aqui é o mesmo meio, ó, não está azulado, só na parte branca a gente está vendo essa linha de luz andando. Então, aqui o raio incidente e o raio refletido, eles têm exatamente o mesmo ângulo. Esse ângulo interno aqui do lado esquerdo é o mesmo ângulo interno do lado direito. Isso é super importante, porque tu consegue separar daí nos exercícios reflexão e refração. Porque a refração, além de estar no outro meio, tá para cá, ela vai ter um ângulo diferente. Reflexão sempre tem o mesmo ângulo. Porque às vezes nos exercícios não aparece, né, que isso aqui não aparecem as cores diferentes. Ele só mostra os raios e os ângulos. Para reflexão, tu vai ter exatamente o mesmo ângulo. Isso é super importante. Então a gente vai ver aqui o primeiro tipo de espelho que a gente tem é o espelho plano. O que é um espelho plano? O que é um espelho de uma forma geral? Uma superfície polida que ela é capaz de refletir luz. Polida quer dizer que ela tem poucas ondulações assim na superfície dela. Tipo, pode ser um espelho d'água que a gente chama, que é as imagens que eu mostrei para vocês na última aula. Geralmente a superfície refletora é composta de uma película. No espelho desses de casa, a gente tem uma película de prata e daí tem um vidro por cima, um vidro transparente, para proteger essa película de prata. Por isso que espelho é caro, tá? Porque ele é feito de prata. Hoje em dia, é uma das coisas mais loucas, assim, tipo, tu faz um molho de prata, assim, derrama em cima de uma madeira, de uma tábua, e espera secar. Daí tu coloca o vidro em cima e tenta evitar bolhas, assim, é um dos processos, uma coisa bem interessante. Vi no National Geographic como se constroem espelhos. E os espelhos planos, eles têm
algumas propriedades importantes, né? A imagem, ela fica dentro do espelho. As pessoas, como assim fica dentro do espelho? Sim, cara, dentro do espelho. Tu tá vendo o reflexo dentro do espelho. Como é que tu pode notar isso? Toda vez que tu aproximar uma coisa do espelho, e uma câmera, nesse caso aqui que a gente está fazendo essa videoconferência, a câmera é como se fosse um espelho. Eu aproximei o meu dedo da câmera, ele parece maior, porque aquilo que está mais próximo do espelho vai aparecer maior. As coisas que estiverem mais longe do espelho vão aparecer menores. Por quê? Porque ela está mais longe. Porque a imagem que tu está vendo está sendo gerada dentro do espelho. Então, se tu te afastar do espelho, a tua imagem também se afastou do espelho. Então, a imagem é formada atrás do espelho. Ela é uma imagem virtual, não é real. Real é quando a imagem está no mesmo plano do objeto. Então, se tu está te olhando no espelho, o que vai acontecer? Tu veria o teu reflexo do teu lado, para ela ser uma imagem real, que tem espelhos que fazem isso. Através do cruzamento dos prolongamentos, então, olha só, a gente tem aqui o ponto de luz, a luz vem, bate no espelho, é refletida, e essa imagem aqui, essa bolinha, ela é formada pelos prolongamentos da luz refletida, do raio refletido. Então, se a gente prolongar esse raio refletido, vai dar aqui. Prolongar esse raio refletido, vai dar aqui. Esses são os prolongamentos. Então, a luz vem, bate, é refletida, e a imagem é formada atrás do espelho, dentro do espelho, atrás do espelho, pelos prolongamentos do raio refletido. Então, a parte de trás aqui do espelho é sempre essa que vai ter esses tracinhos aqui. É uma forma que se encontrou de tu desenhar um espelho, tu indicar um espelho no papel, para tu entender o que está acontecendo. Então, aqui está a superfície do espelho, onde estaria o objeto que tu está refletindo, tipo o teu rosto. Onde você estaria desse lado aqui, e a sua imagem estaria desse lado aqui, dentro do espelho. Então, a distância do objeto, do espelho ao objeto, é igual à distância da imagem para o espelho. Então, se uma pessoa tiver a 1 metro do espelho, a imagem gerada dentro do espelho também vai estar a 1 metro de distância. Então, a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui, ó. Tipo, a parte aqui de cima, a parte mais próxima do espelho é essa parte aqui. Na imagem, é essa parte aqui também. Então, a parte mais distante é essa aqui. Na imagem, também é essa aqui. Desse lado a gente tem o objeto, desse lado a gente tem a imagem virtual. Tá vendo aqui? Os tracinhos representando a parte de trás do espelho, a parte de onde está sendo gerada a imagem virtual dentro do espelho. Então, uma terceira propriedade, então são 3 propriedades principais para os espelhos planos, né? A primeira delas, vamos revisar, a imagem se forma atrás do espelho, uma imagem virtual. Toda vez que ela estiver atrás ou dentro do espelho, ela é uma imagem virtual. E ela é formada pelos prolongamentos do raio refletido. Então, a luz vem, bate, reflete, tem o prolongamento, forma a imagem. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem para o espelho, que é o que a gente viu aqui, né, com esse R. O que está mais longe fica mais longe, o que está mais perto fica mais perto, também na imagem. E a terceira propriedade vai ter a reversão da imagem, direita para a esquerda e esquerda para a direita, que é o caso que a gente viu aqui na ambulância. Ó. A gente tem a reversão da imagem. Isso acontece por causa da questão da proximidade, da questão dos raios, por tu formar a imagem a partir de um prolongamento dos raios de luz refletidos. Então, os raios que partem de um objeto diante do espelho plano refletem-se no espelho e voltam atingindo nossos olhos. Então, a gente enxerga o raio refletido. Mas no espelho, a imagem é formada pelo prolongamento. Então, a gente enxerga a continuação daquele raio refletido. Então, recebemos os raios luminosos que parecem ser provenientes de um objeto atrás do espelho, porque ele é formado, de novo, pelos prolongamentos que estão lá dentro, aqui, ó, estão lá dentro do espelho. Então, a gente tem a sensação que a imagem que a gente está vendo existe aqui dentro. Não é necessariamente um reflexo disso aqui, certo?